Atenção, acaba de chegar a melhor época do ano. Chegou a época em que o político brasileiro descobre que também existe uma população no Brasil. E de repente ele lembra que você existe. Você precisa de asfalto? Ele vai estar lá. Precisa de saneamento? Ele vai estar lá. Está com fome? Não se preocupe. Ele também vai estar lá. E se você tiver muita sorte, vem até com mortadela. Agora imagina você morar numa rua onde cada buraco já tem nome, CPF e provavelmente já paga até IPTU. E aí chega o período eleitoral. E acontece um milagre da vida chamado asfalto. Sim, asfalto. Uma tecnologia revolucionária desenvolvida há milhares de anos, agora finalmente chegando na sua rua. E obviamente não basta fazer só a rua. Tem que ter faixa, fotógrafo, faixa de inauguração, pessoas, uma multidão. Porque aparentemente você colocar uma camada preta na rua é uma conquista tão extraordinária que você precisa de cerimônia de inauguração. De tudo na minha vida, mas placa de inauguração, porque você colocou um pavimento asfáltico em rua, essa é a primeira vez, olha só. Obra histórica, grande conquista, um legado. Aí quando você vai ver as letras miúdas, ele botou asfalto e trocou as lâmpadas do poste. E aí você percebe uma coisa, o cidadão não está recebendo um presente, ele está recebendo um serviço público, que é dele por direito. Mas por que a propaganda faz parecer que o prefeito tirou aquilo do próprio bolso? E aí chegamos já ao clássico. Existe uma tradição brasileira em transformar comida em evento político. E eu não estou falando que tem algum problema você comer em comício, até mesmo que seja mortadela. O problema é a forma como isso é feito. O político chega e fala assim: você está com fome? Então toma, eu estou te alimentando. Toma mortadela, toma mortadela, toma mortadela. Toma esse presente maravilhoso que eu estou te dando, que é a mortadela. E aparentemente isso também já conta como plano de governo. Porque quando o cara vai votar lá, ele lembra: caramba, o político tal tinha pão com mortadela no comício dele. E é por isso que a época das eleições parece um circo. Porque durante semanas ou meses, o político faz parecer que ele faria de tudo por você. Chega na rua esburacada, pega uma vassoura, começa a varrer, tem uma pastelaria, ele vai, come um pastel e finge que isso é muito normal para ele. Aperta a mão de pobre, depois taca álcool escondido, é obrigado a comer coisas que ele normalmente não comeria nunca. Um pastel totalmente duvidoso que provavelmente nenhum pobre vai querer comer. Só que existe uma pergunta que quase ninguém faz. O problema desse país é sempre o mesmo: fome, saneamento, asfalto nas ruas, tapa-buraco, poste, iluminação, sempre é o mesmo problema. Depois de tantos mandatos, tantos políticos, de tantas gerações políticas, como esse ainda pode ser o mesmo problema depois de tantos anos? Como uma rua que era de terra, esburacada, depois de ter passado 4 anos, volta a ser de terra e ser esburacada de novo? Porque, na verdade, eles criaram uma máquina para eles se reelegerem, que é o que? Eles não jogam asfalto na rua. Eles vão na rua carente e jogam um cascalhinho por cima, aquele asfalto bem fininho mesmo, que aí quando chega o final da eleição, no máximo dura 3 anos. Isso eu estou explodindo o tempo, porque normalmente 1 ano aquele asfalto já sai. E aí começa a vir os buracos de novo, a rua começa a voltar a ser de terra de novo. E aí eles chegam de novo na rua que eles já asfaltaram há 4 anos atrás e prometem o mesmo asfalto de novo, só que com prazo de validade, é claro. E acaba que o problema desse país já acaba sendo exatamente esse. Quando o básico vira presente, que é o quê? Quando o cara chega na sua rua e faz parecer que um asfalto ele tá dando do próprio bolso um presente dele para você. Ó, tá vendo esse asfalto aqui? Para você, presente. Tá vendo essa luz aqui? Presente. Tá vendo o esgoto que passa na porta da sua casa, a céu aberto? Eu vou tapar ele para você. É um presente meu de coração para você votar em mim. O povo se acostumou tanto a viver como porco e a querer tão pouco na hora das eleições que qualquer cascalho vira motivo do cara ganhar o seu voto.